Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, hoje a Cintiag vai ensinar a fazer a varinha da Hermione, fácil e baratinho, com selo Juros de Economia. Vem com a gente! Começo pegando um palito de churrasco e corto a pontinha dele só para não ficar muito afiado. Pego um pedaço de massa de biscuit, amasso para ela ficar macia e começo a rolar ela na mesa até esticar para ficar no formato do palito de churrasco. Em seguida, encaixo o palito na massa até que a massa envolva todo o palito. Aos pouquinhos vou envolvendo todo o palito, com cuidado apertando para que não fique rachaduras. O objetivo é juntar essa massa e arrastando até que fique tudo lisinho e sem rachaduras. Vai unindo até ficar tudo coladinho, como se fosse um círculo só. Com água, molha a massa e vai esfregando para que ela fique uniforme. Sempre umedecendo um pouquinho a mão, umedecendo um pouquinho o dedo e passando na massa para ela ficar lisinha, sem imperfeições. Se houver rachaduras, esfregue até que ela se unifique e fique uniforme e passa um pouquinho de água para alisar. Esfrega com as duas mãos para que ela fique uniforme. Esfregar sempre cuidando para que o palito circule na mão inteira para que ele fique o máximo de uniforme possível. Após terminar um lado, vai ficar só um pedacinho de madeira para você poder segurar, para não apertar e não machucar a outra parte. Espera secar um pouquinho e com um pedacinho de massa começamos a fazer a ponta. O procedimento é o mesmo, faz uma bolinha, estica na mesa até ficar compridinho com o palito e encaixa o palito nessa massa. Nesse ponto tudo é igual, tem que envolver o palito com a massa e cuidar para fechar bem a massa e alisar para não ficar imperfeições. Muita atenção nessa hora para esticar bem a massa na parte da junção, entre a parte de cima que já havia sido feito e a parte de baixo que está sendo feita agora, para que não fique grotesca a diferença de uma parte para outra. Então, muito cuidado nessa parte, sempre molhando um pouquinho o dedo para deixar bem lisinho e alisando para ficar tudo unificado. Esfrega com as duas mãos, sempre cuidando se houver alguma mágoa, porque o biscuit ele é muito sensível. E vai esfregando, molhando e alisando com o dedo. O objetivo é que a varinha fique o mais lisinho possível. Não se preocupe se ficar uma imperfeição ou outra, lembrando que é como se a varinha fosse um pedaço de madeira, uma varinha de madeira. Logo, ela tem uma imperfeição ou outra mesmo. Após seca, vamos pegar mais um pedacinho de massa e esticar na mesa até que faça uma linha fininha e comprida. Com um pouquinho de cola, a gente faz o caminho na varinha onde depois vai colar aquela tirinha. É só ir fazendo uma linha circulando e ondulando pela varinha, lembrando que é como se fosse um cipó, então é meio imperfeito mesmo, não faz uma linha reta, faz com algumas curvas.
Agora, com a cola já na varinha, a gente começa a colar aquela linhazinha que a gente fez de biscuit seguindo o caminho da cola. Como disse anteriormente, por se tratar de uma espécie de cipó, vai circulando a varinha e fazendo formatos irregulares. E ela ficará assim, mas faremos mais alguns raminhos de cipó pela varinha. O procedimento é o mesmo. Esfrega na mesa até fazer umas linhazinhas de cipó, menores dessa vez, e passa a cola circulando por outras partes para completar a varinha. E vai colocando como se fossem cipós saindo de cipós. Nas junções dos cipós, alisa um pouquinho, pode ser com a unha, pode ser com uma esteca, alisa um pouquinho para juntar, como se estivesse saindo um cipó de dentro do outro. E se for necessário, umedece um pouquinho o dedo para poder deixar lisinho, para não haver divisões, porque o biscuit, se houver divisões, quando seco, ele abre, ele pode rachar e abrir. Tá ficando bonitinho, né? Vamos colocar um pouquinho mais de cipós para parecer um pouco mais como se fosse mesmo uma varinha de madeira. Agora, a gente pega um pedacinho pequenininho de biscuit, faz uma bolinha na palma da mão, alisa só um dos lados para fazer um formato de coxinha e depois achata ela com os 2 dedos. Percebe que fica igualzinho uma folhinha? Depois vamos fazer as rachaduras das folhinhas, mas isso só depois de colar na varinha. Com uma gotinha de cola, a gente passa em alguns lugares da varinha, sempre perto do cipó, e começa a colar as folhinhas. Cola a folhinha e dá uma leve pressionada para que ela cole por inteiro, para que ela não fique com nenhuma ponta solta, para depois de seca não soltar. Com uma esteca, fazemos os risquinhos da folhinha. São só 1, 2 ou 3 no máximo de risquinhos. Um central e mais 2 de cada lado. Se você não tiver uma esteca, pode usar um estilete ou qualquer coisa fininha. Aqui eu fiz com a esteca e depois eu fiz com o estilete para mostrar como é facinho. Esse procedimento de fazer a folhinha e colar a folhinha eu repito umas 10 vezes, para deixar bastante folhinhas espalhadas pela varinha. Faço folhinhas de alguns tamanhos, menorzinhas, um pouquinho maior, mas nunca grande demais, porque a ideia é que elas fiquem disfarçadas na varinha. Ela fica assim, sequinha e bonitinha. Depois de seca, passamos para a parte da pintura. Vamos começar com o marrom. Com a tinta marrom, vamos pintar a varinha inteira. Nesse caso, eu estou usando uma tinta da Acrylex, acrílica, fosca, na cor marrom, mas poderia também ser PVA. Muita atenção
para que com esse marrom seja pintado todos os cantinhos e todas as partes internas, mesmo das folhinhas ou dos cipós. Não pode ficar nenhuma partezinha em branco. Inclusive, os risquinhos das folhinhas têm que ser pintadas por dentro, para que depois haja o contraste com a cor bronze. Com o bronze, vamos tirar o excesso da tinta e passar nos relevos do cipó, e sempre passando no sentido contrário. Em vez de seguir o sentido do corte da folhinha, a gente vai passar no sentido da lateral da folhinha, justamente para que a parte interna do corte da folhinha fique escura e só a parte de fora fique brilhante, dando um ar de rústico. Passa de forma grotesca mesmo no corpo da varinha. Dá mais detalhes nas partes de relevo e de forma mais grotesca no corpo da varinha. Ela fica assim, bonitinha, né? Estamos quase acabando. Agora vamos envernizar a varinha. Eu utilizo verniz incolor comum. Você pode usar fosco ou você pode usar com brilho ou semi-brilho. Eu uso comum mesmo. Você também pode usar o verniz líquido com pincel à base de água ou solvente. Ficou lindo, né, gente? Gostaram? Deixe um comentário então. Querem outras varinhas? Comenta qual varinha você quer. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal. Beijo!